Ninguém batia de frente com Makoto Jaemori. No continente inteiro, Luke era o terror, um guerreiro que não dobrava o joelho para bicho nenhum, fosse monstro ou demônio. O cara era uma força da natureza e não sentia um pingo de medo de quem cruzasse o seu caminho. Com uma forma física de dar inveja, ele não dava a segunda chance. Quem tentava a sorte sentia o peso do aço. Era um golpe só e o inimigo já beijava o chão. Foi assim, mostrando quem é que mandava no pedaço, que ele encerrou mais uma briga feia e cansativa, saindo por cima como de costume. O herói deu aquela olhada em volta e viu que o serviço estava bem feito. Já tinha passado por 1000 batalhas iguais, mas essa era especial. O exército do Rei Demônio foi varrido do mapa. A paz finalmente ia reinar, e o parceiro de Jaemori até encostou para dar aquele parabéns pela vitória. Só que o destino é traiçoeiro. Na hora de colher os frutos por ter acabado com a Era das Trevas, a recompensa foi uma facada nas costas, literalmente. Aqueles que ele chamava de amigos cravaram espadas e lanças em quem mais os protegeu. Makoto caiu na armadilha da própria confiança, sem acreditar que a covardia vinha de tão perto. Mesmo com a vida por um fio e a fala pesada, ele soltou o que precisava. Olhou nos olhos dos traidores e perguntou o motivo daquilo tudo, mas nem esperou resposta daquele sujeito sem palavra. Reunindo o resto de força que tinha, ele deu um grito que arrepiou até a alma. Jurou vingança total. Avisou que não teria dó de ninguém e que era bom eles guardarem bem aquele aviso. Enquanto sumia no ar, o cenário mudou. Vozes agoniadas gritavam seu nome e alguém avisou que o rapaz finalmente tinha acordado. Uma moça se aproximou, balançando a mão na frente dele para conferir se o herói já estava de volta ao mundo dos vivos. A intenção era levar aqueles desgraçados para o quinto dos infernos, mas o lugar onde Makoto Jaemori abriu os olhos não lembrava em nada o abismo. Ele se viu sentado no chão, escorado na parede, enquanto uma rodinha de alunos e professores o encarava com desprezo. Um sujeito soltou que o jovem mestre não podia ser tão frouxo, mas logo outro cortou a conversa, lembrando que Jaemori já tinha sido chutado do clã e não merecia mais respeito nenhum. O povo ali não queria saber de drama. Viraram as costas para ele e foram dar atenção a um tal de Kitamo, incentivando o moleque a focar no teste. O objetivo era quebrar um recorde, e Kitamo, cheio de si, sorriu como quem já estava com a vitória no bolso. Era só questão de tempo para o exibido se consagrar mais uma vez. De repente, o clima mudou. Um aviso ecoou sobre o início dos testes físicos, e luzes estranhas começaram a brilhar em volta do herói. Foi aí que o estalo veio. As memórias do antigo dono daquele corpo invadiram sua mente. Makoto entendeu que não estava mais na sua terra. Ele tinha caído em um mundo totalmente novo, preso na pele de um sujeito que era da nobreza, mas que não passava de um coitado. O cara era tão fraco que a própria família o odiava e os colegas faziam dele um saco de pancadas. Bateu uma revolta. O grande guerreiro tentou levantar, mas as pernas tremeram. Era humilhante pensar que depois de tanta glória, ele tinha virado um zero à esquerda em um lugar onde ninguém nunca ouviu falar do seu nome. Para piorar, o povo desse mundo era ignorante, não sabiam o que era cultivo e nem faziam ideia de como usar a energia espiritual, o tal do Chi, que dava poderes sobrenaturais. Jaemori fechou os olhos e se concentrou. Tentou buscar aquela força que vinha do ar e, por sorte, sentiu um fiozinho de energia. Era pouco, quase nada, mas já era um começo. Ele sabia o caminho das pedras. Se começasse a juntar essa energia do jeito certo, transformaria aquele corpo de papel em uma máquina de guerra invencível. Olhando para dentro de si, ele sacou que estava no nível mais baixo de poder, o primeiro degrau de uma escada que ele já tinha subido até o 11º no passado. O plano agora era um só: recuperar cada gota da sua antiga força para dar um jeito de voltar e cobrar aquela dívida de sangue. O peito dele ardia de sede de vingança, mas o desânimo batia forte ao ver que estava no marco zero outra vez. Ter que subir o degrau tudo de novo era um saco, mas não tinha jeito. Para sacar o que esse corpo novo aguentava, ele resolveu se enfiar no meio dos outros estudantes para o teste de aptidão. Quando ele encostou na pista, a turma ficou em choque. Um aluno até soltou: "Tá maluco? Vai tentar competir nesse estado?" Makoto nem deu moral, fingiu que nem ouviu e só perguntou para o instrutor qual era a próxima prova. Quando soube que eram os 100 metros rasos, confirmou que estava dentro. O professor então avisou que era a vez de Kitamo,
o queridinho que estava ali para quebrar todos os recordes da região. Ao ver quem era o adversário, Kitamo rachou o bico. O moleque não parava de zombar, dizendo que o herói não ia dar nem pro cheiro. Makoto, ainda no primeiro degrau do seu treino espiritual, até pensou se valia a pena a briga, mas ele sabia de uma coisa: o corpo de quem cultiva a energia está em outro nível, muito acima de qualquer pessoa comum. Como os outros alunos ficaram com medo e desistiram, sobrou só o herói contra o tal Kitamo Hayashi. O treinador mandou os dois para as esteiras e deu o sinal de atenção. Kitamo se posicionou todo técnico, focado em humilhar o oponente e cravar seu nome na história. Já Makoto não teve pressa nenhuma, ficou ali de boa, sem nem se ajeitar direito. O tiro de partida ecoou, e foi um estouro. Kitamo disparou como uma bala, voando baixo para bater o recorde da escola. Só que, para surpresa de todo mundo, o herói ficou parado. A plateia caiu na risada, achando que ele tinha travado de medo. Na real, foi puro deboche. Makoto deu 3 segundos de vantagem para o convencido. Quando o tempo que ele calculou passou, o rapaz finalmente arrancou. Em um piscar de olhos, ele atravessou a pista com uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Professores e alunos ficaram de queixo caído, sem entender como aquele perdedor estava fazendo aquilo. Mas para ele, isso era o básico. Afinal, ele tinha sido o maior guerreiro da sua terra natal. Era hora de ensinar para aquela gente que o limite humano é conversa fiada. Makoto voou pela pista e parou bem na cara da fita vermelha da chegada. Kitamo ainda estava lá atrás, comendo poeira. O choque do Playboy foi total ao perceber que, naquele dia, o trono dele tinha caído diante de um verdadeiro mestre. A diferença entre os dois era absurda, como comparar um caçador das cavernas com um homem de hoje. Não dava nem para começar a medir. O negócio agora era liquidar aquela palhaçada e deixar bem claro quem é que mandava no novo pedaço. Enquanto o outro ainda tentava entender o que estava acontecendo, nosso herói, com toda a calma do mundo, esticou o braço e arrancou a fita vermelha da chegada. Ele não só venceu, como humilhou. Makoto Jaemori cravou um novo recorde, deixando o tal Hayashi para trás com uma diferença de mais de 6 segundos. O Playboy, sem acreditar no que via, meteu o soco no chão, espumando de raiva por ter sido jantado daquele jeito. Mas engana-se quem acha que o cultivador estava feliz. Para ele, aquele desempenho foi uma porcaria. O corpo novo era mole e a força nem se comparava ao que ele já teve um dia. Mesmo assim, uma vitória é uma vitória. Ele sabia que o potencial estava ali escondido. Com o treino certo, ele ia evoluir num piscar de olhos. Afinal, o cara não era qualquer um. Passou meio século no antigo continente dominando a energia e calejando os músculos até virar uma lenda que ninguém ousava encarar de frente. Antigamente, monstros e demônios viravam pó na mão dele. Ninguém batia de frente. Agora ele sentia que a chance de subir ao topo de novo estava batendo a porta. Jaemori já visualizava o futuro. Ele lá no pico da montanha olhando de cima para toda essa gente pequena. Mas dessa vez, a lição estava aprendida. Nada de confiar em qualquer um. Amigo traíra não teria segunda chance. Ele não ia mais deixar lobo fingindo ser cordeiro encostar no seu ombro. Logo após o teste, ele correu para o banheiro para tirar a craca e dar a primeira olhada de verdade no espelho. O rosto e o corpo eram novos, mas o problema era o mesmo de muita gente: falta de grana. Para subir de nível rápido, ele precisaria de pílulas de energia. Só que o custo era uma fortuna, coisa de milhões para chegar onde ele queria. E o antigo dono desse corpo era um quebrado. Não tinha um tostão furado nem para comprar o básico. O jeito era se virar com o que sabia. Ele lembrou que era mestre em criar talismãs e que dava para fazer um bom dinheiro vendendo essas peças. O problema é que a situação estava tão feia que faltava dinheiro até para o papel e a tinta dos desenhos. Para ter sua vingança e ficar poderoso de novo, Makoto entendeu que a primeira batalha não seria contra monstros, mas contra o bolso vazio. O clima de reflexão acabou no susto com uma risalhada vindo de trás. Hayashi, que não aceitou o prejuízo na pista, apareceu no banheiro com 2 capangas a tiracolo. O sujeito já chegou latindo, dizendo que o herói estava tentando se esconder da surra que merecia. Ele trouxe o peso pesado, Haru, o chefão do boxe, e Jakubo, o capitão do atletismo. Puxando pela memória, Makoto sacou que esses dois eram os mesmos que arrancavam dinheiro do antigo dono do corpo, com aquele papinho furado de taxa de proteção. Junto com eles, vieram mais 2 sujeitos que comandavam o esquema de extorsão na escola. Jakubo comentou que o rapaz estava com um jeito estranho hoje, mas o boxeador nem quis saber de conversa fiada. Revirou os olhos e garantiu que resolvia a parada em 1 segundo. Com um grito de quem já se achava o vencedor, o loiro partiu para cima com tudo. Só que, para surpresa do bando,
O ataque parecia em câmera lenta. Makoto não só saiu da frente com uma agilidade absurda, como já emendou um contragolpe com uma força que ninguém acreditava que ele tinha. O estrago foi feio. O soco entrou seco, o sangue espirrou e o boxeador apagou na hora, com o corpo todo torto enquanto voava direto para o outro lado do banheiro, batendo contra a parede. O cultivador não deu tempo para ninguém respirar. Ele sabia que precisava liquidar a fatura. Partiu para cima com uma sequência de chutes pesados, acertando em cheio a cara daquele valentão de cabelo comprido que tinha enchido o saco antes da corrida. Os dois que sobraram ficaram pregados no chão, sem saber se fugiam ou se pediam pelo amor de Deus, tremendo de cima a baixo. Bateu aquela vergonha de sair correndo, mas o medo era maior. Eles ainda não tinham entendido que não estavam mais lidando com um moleque indefeso, mas com um mestre que não aceita desaforo. Tentaram se juntar para um último ataque, mas foi a maior burrada que fizeram. O herói só esticou os braços e, num movimento seco, desarmou os dois e acabou com a graça daquela valentia. Um sorriso de canto de rosto apareceu quando os sujeitos sentiram que não tinham escapatória. O aperto do jovem foi ficando cada vez mais bruto, fazendo os dois dobrarem os joelhos no chão, implorando para não serem moídos ali mesmo, na frente de todo mundo. Makoto Yamori, com toda a frieza do mundo, só disse para eles relaxarem e aproveitarem o momento enquanto ainda podiam. O desespero dos valentões só aumentava, os gritos ficaram finos e o clima no banheiro estava por um fio. Depois de lavar a alma ouvindo aquele choro por misericórdia, o herói deu o toque final. Em vez de só soltar, ele apertou com uma força de esmagar os ossos antes de deixar os covardes de lado. Yakubo, vendo que a casa tinha caído, começou a gaguejar pedindo perdão e jurando que ia esquecer tudo o que aconteceu. Só que pelo canto do olho, o cultivador sacou que o boxeador não se dava por vencido. O loiro tentou chegar de mansinho pela lateral para dar o troco, mas o corpo não ajudava. Os músculos dele estavam moídos do primeiro encontro e os braços nem subiam direito. Mesmo assim, Haru foi para o tudo ou nada, tentando acertar um tapa no rosto de quem ele achava que era um Zé Ninguém. Foi o erro dele. Makoto foi um raio. Antes que a mão do boxeador chegasse perto, ele deu um tapa tão pesado de volta que o estalo ecoou. O loiro voou direto para a parede amarela, batendo a cabeça e apagando de vez. Dessa vez não tinha volta. A luz sumiu dos olhos dele e o desmaiado ia ficar no mundo dos sonhos por um bom tempo. Com um olhar de dar medo, o herói deu o aviso final. Se tivesse uma próxima vez, não sobraria ninguém para contar história. Era bom aqueles baderneiros gravarem bem isso na mente. Yakubo e os outros ficaram de mãos juntas, quase rezando, chamando o rapaz de monstro em voz baixa. Os três tremiam como vara verde, pedindo pelo amor de Deus para ele não chegar perto, enquanto se desculpavam de todas as formas possíveis. Sentindo que os caras já estavam com o espírito quebrado, Makoto mandou a real. Era hora de devolver o que não era deles. Os sujeitos tentaram dar uma de desentendidos, mas a gente sabe que eles sabiam muito bem do que ele estava falando. Era a grana daquela taxa de proteção fajuta que tinham arrancado do antigo dono do corpo. O herói não piscou e repetiu que o que foi roubado tinha que voltar para a mão do dono, agora mesmo. O medo era tanto que os valentões chegaram a lacrimejar, jurando que iam devolver cada centavo sem faltar um tostão. Com a cabeça baixa, Kitama entregou todo o dinheiro que o bando carregava, rezando para que aquilo acalmasse a fera. Makoto saiu andando pelo corredor com a maior naturalidade, enquanto os outros alunos se viravam para carregar os valentões moídos para a enfermaria. Ele até pensou se tinha pesado a mão, mas logo desencanou. Afinal, aqueles covardes não teriam coragem de abrir o bico para reclamar. O lugar era barulhento e cheio demais para o gosto dele, e o plano agora era gastar o mínimo de tempo possível naquele ambiente. Com um maço de notas na mão, ele viu que o corre rendeu mais rápido do que imaginava. Aquela grana já dava para comprar o material necessário para fabricar os talismãs. Era o pontapé inicial para sua vingança. No mundo antigo, esses papéis mágicos eram a salvação de quem estava começando no cultivo, usando a força da natureza para dar aquele empurrãozinho no poder. Mesmo estando no nível mais baixo por enquanto, o conhecimento de mestre ele ainda tinha. Ele misturou os ingredientes certos com a pouca energia que possuía e selou tudo no papel, criando artefatos com efeitos variados.
Em pouco tempo, a mesa estava cheia de papéis coloridos, cada um com um poder diferente, prontinhos para serem passados para frente. O cultivador deu aquela conferida nas pilhas de talismãs e abriu um sorriso. O plano era ficar cheio da grana para investir em materiais de primeira e blindar seu corpo de vez. Agora, o próximo passo era transformar esses papéis em riqueza de verdade. Com o plano na cabeça, o herói deu uma geral no pedaço. Ele precisava de um canto sossegado para treinar e fazer suas paradas. Passados alguns dias, o cara já estava se sentindo o dono da rua, batendo perna pela cidade e até achou um caminho firmeza para fazer sua corrida matinal. Só que nem tudo era flores. O negócio dos talismãs estava devagar, quase parando. 3 semanas se passaram e ele não tinha vendido nenhum papelzinho sequer. O povo olhava com desconfiança, achando que era conversa fiada. Mas tudo mudou num dia qualquer, quando ele ouviu um ganido sofrido vindo do chão. Ele nunca tinha visto um cachorro na vida e ficou encafifado. O bicho estava um trapo, todo arrebentado e mal parava em pé, provavelmente depois de ter sido atropelado por algum apressado. O bicho desabou de lado, sem forças nem para respirar direito. Makoto se abaixou, analisou os estragos e pensou: tá aí a chance de ver se meus talismãs funcionam mesmo. Ele sacou um papelzinho verde que começou a brilhar fraquinho assim que encostou no animal. Era o talismã de cura, feito para blindar o corpo e fechar qualquer ferida. O brilho foi aumentando até que, num pulo, o cachorro se levantou todo alegre, latindo e abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Não sobrou nem um arranhão para contar história. O cultivador deu um sorriso satisfeito e fez um carinho no bicho. Estava aliviado por não ter perdido a mão na hora de criar seus itens, mas a paz durou pouco. De repente, o cachorro rosnou feio, mostrando os dentes para 2 sujeitos que apareciam, Shawada e a jovem Shizuru Suga. O rapaz veio com um papo torto, dizendo para a menina não esquentar a cabeça com só um cachorro. A garota estava fula da vida porque o bicho tinha sido atingido e o cara nem queria deixar levar ao médico. Só que quando ela bateu o olho no animal, quase caiu para trás. O cachorro, que antes estava uma poça de sangue e à beira da morte, agora estava ali, saltitante e inteirinho. Ela correu na direção dele sem entender nada, gritando e perguntando como aquilo era possível. O tal do Wada ainda tentou desdenhar, chamando quem ajudou de idiota, mas Chizuru não tirava os olhos do milagre. Makoto Jaemori só ficou na dele, observando a reação dos dois sem dar um pio. A garota não tirava os olhos daquela cena. Ela segurava uma sacola de hospital, com cara de quem ia visitar alguém em estado grave. Makoto sacou na hora. Era a chance de ouro para desencalhar os talismãs e fazer a primeira venda. Ele não ia deixar essa passar. Sem fazer cerimônia, o herói mostrou o papelzinho e mandou a real. Foi aquilo que salvou o bicho. Era um item de cura pura. O tal do Wada, todo arrogante, nem deixou a menina encostar na mercadoria. Já chegou empurrando a mão do herói e gritando que ele era um vigarista, um farsante que provavelmente tinha jogado o cachorro na frente do carro só para dar o golpe e arrancar dinheiro deles. A jovem Chizuru nem deu ouvidos para o escândalo do sujeito. Ela só queria saber se aquele negócio funcionava em gente ou se era só para bicho. Vendo o desespero dela para salvar alguém, o cultivador explicou que o artefato se chamava purificação espiritual. O negócio era forte, servia para qualquer ferimento e até para quem estava em coma, trazendo a consciência de volta para o corpo. O Ada começou a berrar que se a prima achava que ia salvar a mãe com um pedaço de papel, ela é quem precisava de um psiquiatra. Ignorando a falação, Makoto explicou o passo a passo. Era só levar o talismã até o doente. Ele abriu a tabela de preços. Os potentes saíam por 20 mil e os menores por 10 mil, um valor baixo para quem quer salvar uma vida. Chizuru, sem pensar 2 vezes, ofereceu 50 mil para levar o lote inteiro. O primo dela quase teve um treco. Partiu para cima de Makoto para expulsá-lo dali à força, mas o cultivador não é de levar desaforo. Agarrou o pulso do agressor com uma pressão tão absurda que o cara desabou de joelhos. Com um olhar que soltava faísca, ele avisou: quem tentasse atrapalhar ia se arrepender amargo. Num movimento seco, ele arremessou o sujeito para longe, como se ele não pesasse absolutamente nada. Com o valentão fora do caminho, ele pegou o pagamento e entregou os talismãs para Chizuru. Tinha de tudo: o verde para curar, o amarelo para proteger e o vermelho, que se precisasse, invocava uma bola de fogo para botar ordem na casa. Ele esperava que ela não precisasse usar a parte pesada tão cedo, mas era melhor prevenir. A garota agradeceu, visivelmente mexida com a situação, e saiu apressada sem nem perguntar o nome do herói. Sem olhar para trás, o herói apenas ergueu a mão e soltou o nome: Makoto Iemori. O cachorro, que agora não saía mais do seu lado, foi trotando atrás dele.
Shizuru ficou ali parada, observando os dois sumirem no horizonte, enquanto o primo, se arrastando do chão, cuspia marimbondos dizendo que aquilo era golpe na certa. A jovem apertou o papel na mão. Sabia que era loucura confiar num desconhecido, mas aquela cena bizarra era o único fio de esperança que ela tinha. Makoto deu uma segurada no passo para o bicho acompanhar. Já que o destino os uniu, ele decidiu que o cão ficaria com ele. Agora, com o bolso cheio de notas, o plano era simples: arrumar um teto para morar e, quem sabe, um canto para plantar ervas medicinais. Mas o sossego durou pouco. O cachorro parou de estalo, as orelhas em pé, e começou a latir para um matagal perto de uma mansão. Quando Iemori olhou, quase não acreditou. O lugar estava brilhando com uma luz azulada, banhado por uma energia espiritual pura. Ali, no jardim de uma casa de luxo, crescia a erva de coração prateado, uma verdadeira raridade que faria qualquer cultivador babar de inveja. O cachorro tinha um faro de ouro. Enquanto isso, no hospital, o clima estava pesado. O Ada estava sendo atendido por uma enfermeira, mas não parava de xingar o vigarista que o tinha machucado. O pai de Shizuru, o figurão do conselho da cidade, Kent Suga, não escondeu o deboche. Ele deu uma bronca feia na filha na frente de todo mundo, dizendo que ela era ingênua demais e que estava manchando o nome da família ao acreditar em milagre de charlatão. As enfermeiras já estavam no fuxico, rindo pelas costas e dizendo que rico é fácil de enganar, gastando uma fortuna em papel colorido. Mesmo com o pai gritando e a humilhação correndo solta, Shizuru não recuou. Ela se aproximou da mãe, que estava ligada aos aparelhos, e sussurrou que precisava tentar. O conselheiro ficou possesso, achando que a filha tinha perdido o juízo de vez, mas ela estava decidida. Se existisse uma chance em 1 milhão, ela ia agarrar. Bolada da vida com a lerdeza do pai, Shizuru soltou os cachorros. Ela perguntou na cara dele quantas vezes ele tinha ido visitar a esposa. A verdade é que, se tivessem cuidado dela direito desde o começo, a mulher não estaria naquele estado deplorável. Ela não parou por aí e questionou se Kent tinha mesmo coragem de dizer que fez o máximo para salvar a própria mulher. A facada final foi amarga. Shizuru disse que se a mãe morresse, ele nem ia ligar, ia era cair na gandaia com outras. O velho subiu o sangue e quase sentou a mão na cara da filha, mas parou no meio do caminho. Talvez o talismã de proteção tenha agido, ou o choque da verdade travou o braço dele. Ele percebeu que a menina estava certa, mas por orgulho preferiu fingir que ela estava apenas louca de dor. O conselheiro deu o ultimato: ia chamar o médico para desligar os aparelhos e acabar com aquele sofrimento, já que não tinha mais esperança. Shizuru desabou no choro, mas não soltou a mão da mãe. Ela encostou o talismã verde no rosto da mulher e começou a sussurrar palavras de carinho, implorando para ela voltar. Do nada, o milagre aconteceu. Uma voz fraquinha ecoou no quarto. O pai, que já estava na porta, travou. Yoko Suga abriu os olhos, olhou para a filha e, com toda a doçura do mundo, perguntou por que a menina estava tão magrinha. Foi um choque geral. Shizuru deu um grito de alegria, e o pai, que antes queria desligar tudo, saiu correndo pelo corredor berrando pelos médicos como um louco. A equipe do hospital achou que o velho tinha surtado de vez, mas quando entraram no quarto viram a mulher acordada e consciente. O médico, sem entender como aquela mágica aconteceu, correu para examinar a paciente, enquanto o conselheiro, antes ranzinza, agora chorava de felicidade ao ver a esposa de volta do mundo dos mortos. O médico, ainda sem chão, jurou que se tudo continuasse nesse ritmo, Yoko estaria novinha em folha em menos de 2 anos. Shizuru ficou em choque. No começo, até pensou que fosse sorte, mas quando viu o segundo papelzinho brilhar e sumir no ar, a ficha caiu. O milagre vinha do talismã. O quarto virou um alvoroço. O pai, o primo e as enfermeiras não acreditavam no que os olhos mostravam. O doutor, desesperado por uma explicação lógica, mandou chamar os maiores especialistas, enquanto o primo esfregava os olhos achando que estava sonhando acordado. A ficha dele também caiu. Aquele cara que ele chamou de golpista era na verdade um ser de outro mundo. Mãe e filha se acabaram de chorar num abraço apertado, e Shizuru guardou o resto dos papéis como se fossem tesouros. Ela jurou para si mesma que se encontrasse Makoto e Aemori de novo, pagaria a dívida com todo o agradecimento do mundo. Enquanto a família comemorava, o herói já estava de casa nova. Com suas poucas tralhas e o cachorro fiel, ele se instalou pronto para o que interessava: treinar pesado. O primeiro passo para voltar à sua terra e cobrar o sangue dos traidores estava dado.
Makoto não esquece e não perdoa. Ele já conseguia visualizar o acerto de contas e o que diria a cada um antes de mandá-los para o inferno. Mas o caminho era íngreme. Para chegar ao nível máximo de novo, iria precisar de muita energia e material de primeira. Quando a noite caiu, ele sentiu o problema. O ar desse mundo era pobre, quase não tinha energia espiritual. No passo que as coisas iam, ele morreria de velho antes de recuperar o poder total. Deitado na cama, ele entendeu que não dava para depender do tempo. Ele precisava achar um lugar ou algum objeto que estivesse transbordando força espiritual para acelerar o processo. A solução para a falta de energia estava mais perto do que ele imaginava. Aquela flor de coração prateado que o cachorro encontrou era a chave. Diferente de remédios que só dão um jeito no corpo, plantas desse tipo mexem direto com a alma, aumentando o poder de verdade. Olhando para a pétala, Makoto decidiu: ia transformar aquilo em pílulas para pular direto para o segundo nível de força. O risco existia, mas ele não era nenhum iniciante. O cão latiu, parecendo concordar que o treino não podia parar, pois a encrenca nunca avisa quando chega. No dia seguinte, ele voltou para a rua. Tentar vender os talismãs continuava um fracasso total. O povo passava batido. Como os materiais para evoluir custavam os olhos da cara, ele precisava de um plano B. Foi quando percebeu que não estava sozinho. Tinha gente na bota dele faz tempo, uns sujeitos que o seguiam desde que ele começou a tentar vender suas coisas. Como hoje o bando estava maior, os covardes resolveram cercar. Enquanto Makoto recolhia seus pertences para se preparar para o que vinha, uma voz feminina o interrompeu. Uma garota de moletom rosa, que estudava com o antigo dono do corpo, apareceu surpresa. Ela começou a falar sem parar, lembrando que ele tinha sido chutado do clã e por isso sumiu da escola. Remexendo nas memórias daquela vida passada, o herói sacou que ela era a única que sempre tentava proteger o rapaz original dos valentões. A menina, com pena da situação, já foi abrindo a bolsa para oferecer uns trocados, achando que ele estava passando fome. Sem querer saber de caridade, Makoto deu as costas e saiu andando, dizendo que tinha coisa mais importante para resolver agora. Ela ainda tentou chamar, mas logo entendeu que o clima estava pesado. O cultivador seguiu em frente, já mapeando o terreno e contando os adversários que se escondiam nas sombras. Eram 7 de um lado e 3 do outro, todos prontos para o bote. O rapaz sabia que poderia apagar aquela turma sem esforço, mas preferiu não fazer cena no meio da rua. Ele apertou o passo e os perseguidores foram atrás, todos armados até os dentes. Alguém gritou a ordem para pegar o herói, e o bando o encurralou em um beco sem saída. Não tinha mais para onde fugir. Makoto parou, calculando quanto tempo ainda tinha de sobra. Mesmo de costas, ele ouvia cada passo e cada sussurro dos criminosos que se aproximavam. Com toda a calma do mundo, ele avisou que a brincadeira ia acabar ali. Os bandidos acharam graça, afinal, eles eram muitos. Um sujeito careca vinha na frente, brincando com um disco afiado e estalando os dedos, deixando claro que ia partir para a ignorância. O herói nem se abalou. Perguntou logo de uma vez por que estavam na bota dele há dias e quem era o mandante daquela palhaçada. A resposta veio carregada de deboche. Disseram que ele era um atrevido que cruzou o caminho de quem não devia. Falaram algo sobre uma jovem do clã Amatane e que a sorte do rapaz tinha acabado ali mesmo. Puxando pela memória, Makoto lembrou que o antigo dono do corpo tinha um noivado prometido com essa tal de Amatane. Mas o trato foi desfeito assim que ele foi chutado da própria família. Para o cultivador, aquilo era motivo bobo demais para tanta perseguição. Ele decidiu que não ia mais perder tempo tentando adivinhar. Era muito melhor moer os caras e arrancar a verdade no braço. Enquanto isso, a colega de classe observava tudo escondida. Ela não acreditava que a Yakuza estava atrás do rapaz e não entendia como ele tinha se metido em tamanha encrenca. Para ela, era impossível aquele corpo frágil vencer criminosos perigosos. Desesperada, ela pegou o celular para chamar a polícia antes que o pior acontecesse. A menina não perdeu tempo e já puxou o celular para pedir socorro. Só que ela não contava com a astúcia dos bandidos. Um dos sujeitos da Yakuza brutou atrás dela como um fantasma. Com uma cara de poucos amigos, o careca deu o bote e perguntou para quem a bonitona estava tentando ligar, já sabendo muito bem que a casa tinha caído para ela.
Lá do meio da confusão, Makoto ouviu os gritos da colega Mochiyama implorando para ser solta. Ele já tinha sacado que ela estava na sua bota, mas não imaginava que a garota seria tão descuidada. O clima entre os marginais mudou quando o chefão deles deu as caras. Os capangas chegaram a dar um passo para trás, intimidados. O sujeito, que tinha a cara toda marcada por cicatrizes, chegou chegando e agarrou a menina pelo pescoço, arrastando-a como se fosse nada. Makoto sentiu o sangue ferver. Ele não entendia porque aquela doida resolveu se meter onde não foi chamada, estragando sua estratégia de agir na surdina. O tal chefe, se achando o garanhão, começou a tripudiar, dizendo que adorava ver o terror nos olhos das mulheres que cruzavam seu caminho. Mas a jovem, mesmo apavorada, não estava nem aí para a própria pele. Ela berrava com todas as forças para o herói dar no pé, avisando que os caras estavam armados. Ela ainda tentou dar uma cartada de mestre, gritando que era filha do clã Keijo Mochiyama e que eles não teriam coragem de encostar nela. A Yakuza até deu uma balançada, mas o chefe soltou uma gargalhada sinistra. Ele avisou que, se enterrassem os dois ali mesmo, ninguém nunca ia achar o rastro, e que testemunha morta não fala. O Brutamontes puxou uma faca afiada, pronto para liquidar a fatura com a garota. A menina implorou pela vida, mas o careca só desdenhou, dizendo que a culpa era da burrice dela. Na hora que a lâmina ia descer para o golpe fatal, o cultivador explodiu em movimento. Makoto deu um bote certeiro, descarregando um soco tão violento que a faca voou longe e os dedos do bandido estalaram, quebrando na hora. Depois do salto, o herói parou na frente do chefe e mandou a real. Avisou que o reinado de terror dele ia acabar ali e que ele ia ter que aprender a viver nas sombras. Encostando a mão no rosto do criminoso com um olhar gélido, Makoto Yaemori deixou claro que não ia mais esconder o monstro que existia dentro de si. Num movimento rápido, a cabeça do bandido foi parar direto no muro. A pancada abriu um buraco no reboco, e era um milagre o crânio do sujeito não ter virado farelo. Mochiyama assistia a tudo sem acreditar. Aquele cara que todo mundo achava que era um Zé Ninguém estava moendo a gangue sozinho. Os outros bandidos travaram. Makoto, com a cara fechada, deu o ultimato. Queria saber quem era o mandante daquela palhaçada. Ou abriam o bico agora, ou não saíam dali vivos. Enquanto isso, a lei já estava na bota. O inspetor da região soube que o bando da cicatriz estava aprontando de novo e que tinham pego uma estudante. O oficial pediu reforços, mas mandou todo mundo segurar a onda, para não fazer besteira. Só que quando ele tentou confirmar a situação pelo rádio, o que ouviu foi um silêncio estranho, seguido de gente confusa dizendo que não precisava mais de ninguém. Avisaram que um único homem já tinha limpado o chão com os criminosos. E era verdade. Yaemori estava lá, firme, com os corpos espalhados em volta. Ele agarrou o chefe da gangue pela careca, como se fosse um boneco velho. O bandido, ainda tentando processar a surra, nem acreditava que aquele moleque tinha acabado com o grupo dele tão fácil. Com o olho pegando fogo de raiva, Makoto exigiu saber quem deu o serviço. Foi o clã Amatari ou o próprio clã Yaemori. Ele deu 3 segundos para o sujeito falar. Senão, a conversa ia acabar de um jeito bem pior. O chefe da gangue tentou balbuciar alguma coisa, mas a língua não ajudava de tanto pavor. Foi nesse momento que o grito veio de trás. "Parado! Polícia!" O inspetor apareceu correndo, implorando para o rapaz não sujar as mãos com sangue e não se tornar um bicho como aqueles marginais. Makoto olhou em volta, desconfiado. Para ele, aquela viatura não apareceu ali por acaso. Alguém tinha dado a letra para a polícia chegar bem na hora. O clima pesou e o herói precisava pensar rápido. A vontade era liquidar o chefe ali mesmo, mas bater de frente com a polícia e com todo o sistema seria pedir para se incomodar demais. Era um risco que não valia a pena agora. Então ele resolveu baixar a guarda e soltou o pescoço do bandido. Na mesma hora, o sujeito começou com um papo furado, tentando convencer os policiais de que estava tudo sob controle e que não precisava de confusão. O inspetor soltou um suspiro de alívio. Tinha conseguido evitar que o garoto virasse um assassino e entrasse numa fria com a justiça. A colega dele ainda estava em choque, sem acreditar que um estudante pudesse ter jantado a Yakuza daquele jeito, na mão limpa. O policial se apresentou como Kaya Haruki, o responsável pelo distrito, e avisou que ia precisar do depoimento de todo mundo. Mochiyama, toda sem jeito, cumprimentou o inspetor,
que tentou tranquilizar a moça dizendo que sua parceira, Rokujara Fumia, ia cuidar de toda a papelada para deixar tudo em ordem. Makoto ficou com a pulga atrás da orelha ao ver como o governo estava em cima de qualquer briga de rua. Enquanto a polícia tentava entender o que tinha rolado, um grito interrompeu tudo. Era o tal comissário de polícia, Raizu, o mesmo que ninguém queria que aparecesse. O cara já chegou dando ordem de prisão e disse que o relatório sobre os alunos já estava na mão dele. Para surpresa de todos, ele sacou um mandado contra Makoto e Aemori. Mushiyama não se aguentou e defendeu o colega, gritando que era um absurdo, já que os bandidos é que tinham partido para cima primeiro. O comissário, com um sorriso cínico, disse que não viu quem começou, mas viu muito bem o herói moendo os criminosos. O chefe da gangue, vendo a virada, começou a rir, achando que ia sair por cima. O inspetor Kaya ficou possesso, porque sabia muito bem que aqueles coitadinhos eram bandidos de marca maior. O inspetor não se aguentou e mandou a real. Não fazia sentido nenhum proteger aquela raça de bandidos. O comissário, ao ser peitado na frente de todo mundo, ficou vermelho que nem um pimentão, soltando faísca pelos olhos. Ele ameaçou arrancar o distintivo do subordinado ali mesmo, indignado com tamanha ousadia. O policial, porém, não tremeu e reafirmou que só queria uma investigação que prestasse. A parceira dele, Fumila, tentou colocar panos quentes, mas o clima continuava azedo. Foi aí que Makoto surpreendeu todo mundo. Com a maior frieza, ele esticou os braços e disse que, se era assim, podiam prendê-lo. O inspetor achou que o garoto tinha perdido o juízo, mas o herói tinha um plano. Ele sacou que alguém de cima estava mexendo os pauzinhos para encurralá-lo, e ir para a delegacia seria o caminho mais curto para descobrir quem era o verdadeiro mandante. O comissário deu uma risadinha debochada, chamando o rapaz de ingênuo e dizendo que ele era só um estudante bobo brincando de bandido. Mas Makoto não deixou barato. Ele lançou a primeira isca e perguntou com um sorriso de canto como a polícia sabia que ele era estudante se ninguém tinha dado os documentos ainda. O figurão travou. Ele nem percebeu que tinha falado demais e entregado que já sabia quem era o alvo. Tentando sair pela tangente, o comissário fingiu que não era com ele e se virou para ir embora. Mas o rapaz não parou. Ele perguntou se o homem não queria resolver logo a parada com o mestre dele para acabar com o drama. O sujeito gelou e apressou o passo, enquanto a colega, Mushiyama, já entrava em desespero com o rumo da conversa. Enquanto a policial Fumila se aproximava para levar o herói, Makoto abriu a mão e mostrou um botão de uniforme que tinha acabado de arrancar. Ele suspirou, fingindo que foi sem querer, deixando o comissário possesso sem entender como o garoto tinha sido tão rápido. Quando as algemas estalaram no pulso do cultivador, ele avisou calmamente. Da próxima vez, ele ia arrancar algo muito mais importante do que um simples botão. O homem soltou um palavrão e jurou que o rapaz ia pagar caro por aquela petulância. O clima na cela era pesado e a escuridão não ajudava em nada. Lá dentro, um sujeito enorme e troncudo esperava pacientemente, sentado de costas para a grade. Um dos guardas deu uma pancada no ferro, avisando que a ordem tinha chegado, e era bom ele se preparar. O brutamontes, que estava concentrado num livro, nem se mexeu, mas deu aquela esticada nos músculos que já dizia tudo. Com um brilho perigoso no olhar, ele fechou o livro com força e confirmou que o serviço seria feito como planejado. Makoto Jaemori foi empurrado para o corredor das celas. Ele nunca tinha pisado num lugar daqueles, então aproveitou para dar uma geral no ambiente. O barulho da chave ecoou e a porta de ferro se abriu. O herói entrou devagar, mas sem baixar a cabeça, sentindo na hora que o ar ali dentro estava carregado de maldade. Ele logo sacou que a recepção já estava montada e perguntou direto ao ponto qual era a ideia daquele ataque. O cara alto e careca que largou o livro ficou encarando e Makoto achou que ele fosse o manda-chuva do pedaço. O bandido confessou que nunca tinha batido em moleque, que tinha seus princípios, mas que a grana falou mais alto dessa vez. Ele abriu o jogo. Um tal de Funaki Mazanari tinha pago uma nota preta para apagar o rapaz. E mesmo achando a luta sem graça, a recompensa era boa demais para recusar. O gigante se levantou estalando tudo e teve a cara de pau de pedir para o jovem não reagir, dizendo que ia ser pior se ele tentasse se defender. Makoto só franziu a testa, percebendo que aquele brutamontes era só um peão no tabuleiro. Com a maior calma do mundo, ele olhou em volta e perguntou se eram mesmo só aqueles 6 ali na frente dele para dar conta do recado. O negócio então ia ser mais sem graça do que ele pensava. Mas assim que pisou na cela,
Makoto sentiu um calafrio diferente, uma queimação leve no ar. Não tinha erro, o Brutamontes ali sabia mexer com energia espiritual. Isso sim foi uma surpresa. Quer dizer que este mundo também tinha gente que conhecia o caminho das pedras. A luta, que parecia ganha no grito, agora prometia. O gigante se agigantou sobre o rapaz, achando que o moleque estava travado de pavor, sem conseguir esboçar reação. Com um papo arrogante de que ia resolver tudo num piscar de olhos, o homem girou o corpo para descarregar o golpe de misericórdia. Só que o soco passou direto, cortando apenas o vento. O grandalhão quase se estabacou no chão com o próprio peso, xingando tudo quanto é nome sem entender como tinha errado um alvo parado. Nesse meio tempo, a mão de Makoto já estava colada na cara do sujeito. O herói mandou a real. O único que estava errando feio ali era o assassino. Ficou claro que o fraco da história não era o estudante. Para atualizar o currículo do bandido, o cultivador deu um empurrão que jogou a cabeça do cara contra a parede com tanta força que o estrondo ecoou nas celas vizinhas. O golpe foi bruto, mas o assassino era duro na queda. Num reflexo, ele catou a perna de Makoto e, com os olhos injetados de energia, ergueu o jovem como se fosse um saco de batatas, arremessando-o contra o muro do outro lado. O bandido deu um sorriso de canto, achando que tinha resolvido, mas o cultivador caiu de pé, pronto para o segundo round. O gigante percebeu que o estudante patético tinha truques na manga e resolveu apelar para o ki de verdade, prometendo ensinar o que era dor. Makoto continuou na dele, em silêncio gélido. Quando o inimigo achou que estava no controle, o herói virou um raio. Ele partiu para cima com uma velocidade que não deu tempo de ninguém se defender. Foi uma sequência de pancadas que fez o grandalhão balançar que nem boneco de pano até desabar. O impacto final contra a parede foi tão violento que deu para ouvir as costelas do assassino estalando. O sangue espirrou e o cara, entre um xingamento e outro, tentava entender de onde vinha tanta pressão num moleque que todos diziam ser um zero à esquerda. Sem dar descanso, Makoto saltou para esmagar de cima para baixo. O Brutamontes até tentou fechar a guarda para não sofrer o mesmo dano de antes, mas não teve jeito. O chute veio com tanta ignorância que atravessou o bloqueio como se não fosse nada. Antes mesmo da poeira assentar, o herói já estava plantado no chão, encarando o que restava do seu oponente. O herói caminhou para ver o estrago. O Brutamontes estava todo arrebentado, mas a raiva ainda o mantinha de pé. Soltando cobras e lagartas pela boca, o agressor conseguiu levantar rápido e partiu para o tudo ou nada. A fúria tinha cegado o sujeito, e para Makoto, os movimentos dele pareciam em câmera lenta. Ele só ficou ali, vendo o soco gigante vir na direção do seu rosto, esperando o milagre da hora certa. No último milésimo, ele saiu da frente como um vulto e descarregou um soco direto no estômago do grandalhão. O impacto foi seco, sangue e xingamentos voaram longe, e ficou provado que, perto do cultivador, aquele assassino era só um amador. O homem voou, quebrando o concreto da cela com as costas. Parecia que uma granada tinha estourado ali dentro, com pedra voando para todo lado. O assassino tentava se levantar de novo, mas o corpo não obedecia, e a visão estava toda turva. Mal ele conseguiu ficar de joelhos e o herói já estava na frente dele, com uma calma de dar medo. Sem enrolação, Makoto esmagou a cara do sujeito contra o chão, destruindo o que restava do piso. Agora não restava dúvida de quem mandava ali. Pressionando a cabeça do bandido contra os escombros, o rapaz avisou que a brincadeira acabou. Era hora de abrir o bico. Ele apertou com tanta força que o cara nem conseguia respirar, tendo que aliviar um pouco para o infeliz conseguir falar. O herói queria saber quem deu a ordem, mas principalmente, de onde vinha aquela energia espiritual que ele sentiu. Longe dali, o comissário corrupto atendeu o telefone e quase caiu da cadeira ao ouvir que o herói era um monstro impossível de segurar. Ele não se conformava, gritando que o garoto era só um estudante expulso do clã, um Zé Ninguém. Do outro lado da linha, tentaram explicar que o buraco era mais embaixo, mas o chefe não quis saber. Deu a ordem curta e grossa. Era para apagar o rapaz por qualquer meio, custasse o que custasse. Para garantir o serviço, ele até prometeu uma promoção de peso para quem resolvesse o problema. O chefe de polícia, com aquele olhar de quem planeja maldade, avisou que esperava uma recompensa quando o serviço fosse concluído. No silêncio da cela, Makoto puxou um assento e ficou de frente para o agressor, esperando o sujeito abrir o bico. O bandido, já conformado com a derrota, admitiu que não esperava encontrar um estudante tão fora da curva.
alguém que tratava gente comum como se fosse nada. O herói ligou o alerta. Descobrir que existiam outros por aqui que sabiam manipular a força interior mudava completamente o jogo. O gigante começou a contar sua história, dizendo que anos atrás cruzou o caminho de um monge misterioso em Hyugia. O velho era impressionante. Quebrava vigas de madeira só com o impacto das mãos, algo que o homem nunca tinha visto. Disposto a ter aquele poder, ele tentou aprender o segredo, mas o monge só lhe entregou um frasco com uma água carregada de energia pura. Fazendo economia, o sujeito tomava gotas daquele líquido todo santo dia, o que transformou seu físico e o deixou mais forte que qualquer atleta. Makoto sacou na hora que em Hyugia devia existir uma fonte de energia espiritual bruta. No lugar de onde ele veio, um pouco desse líquido valia uma fortuna e era o combustível perfeito para subir de nível. Curioso, perguntou por que um cara com esse vigor se sujeitava a ser capacho de gente medíocre por dinheiro. O homem desabafou, dizendo que o filho sofria de uma doença terrível que paralisava o corpo e que os gastos com médicos eram absurdos. Ele aceitava qualquer trabalho sujo para tentar salvar o garoto, pois a água mágica só o mantinha respirando, mas não curava o mal. Makoto ficou em silêncio, processando a gravidade da situação e avaliando se seus conhecimentos poderiam dar um jeito no que a medicina desse mundo considerava impossível. O herói percebeu que aquele drama familiar poderia ser a chave para o que ele precisava. Depois de um silêncio pensativo, ele soltou que daria um jeito de salvar o filho do homem. O Brutamontes perdeu a cor, achando que o garoto estava apenas tirando sarro da sua cara, mas Makoto explicou a real. Aquela água que ele tanto valorizava era na verdade um veneno perigoso para quem não era do ramo. Mesmo misturada, ela causava danos, e usá-la pura seria sentença de morte. Ele ensinou que com o conhecimento certo era possível moldar a energia interior para limpar o corpo, exatamente como ele fazia nos seus papéis mágicos. O mercenário, que nunca tinha ouvido falar dessas artes e achava que era tudo conversa fiada, ficou de queixo caído quando o cultivador sacou um talismã. No mesmo instante, um clarão verde tomou conta da cela e o bandido viu, sem acreditar, os próprios machucados sumindo como se nunca tivessem existido. Makoto olhou no fundo dos olhos do gigante e deu o ultimato. Ou ele entregava quem mandou o serviço e ganhava a cura para o filho, ou morria ali mesmo na cela. O cara sentiu o peso da ameaça e entendeu que não estava lidando com um estudante comum. Ele abriu o jogo. O contato foi um tal de Josimoto Kusi, mas o verdadeiro mandante atendia pelo nome de Sr. Ki. Enquanto isso, em um clube de luxo, o clima era sinistro. O dono do lugar, Kou-san, encerrava um papo sobre como era perigoso subestimar alguém da linhagem Jaemori. Com um sorriso cínico, ele ofereceu bebidas e comida ao seu convidado de honra. Na frente deles, uma jovem morena estava presa, amordaçada e tremendo de pavor, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem apenas ria do desespero dela, tratando a situação como se fosse um jantar normal e reclamando que era falta de educação ela recusar o presente que ele tinha preparado. O covarde avançou sobre a jovem e, sem o menor cuidado, arrancou a fita da boca dela de uma vez. O sujeito pegou um alicate e, com um sorriso sádico, perguntou qual dente seria o próximo a rodar para ela aprender a ter modos. Sem dar tempo para a garota sequer respirar, ele começou o serviço sujo. A coitada já estava com a boca em frangalhos quando um assistente interrompeu a tortura para avisar que o tal Sr. Somo queria notícias sobre o fim de Yaemori. Com toda a arrogância do mundo, o carrasco limpou as mãos e garantiu que o serviço em Hyugia já estava encaminhado e que, a essa altura, Makoto já era história. Só que o malandro quebrou a cara. Enquanto eles cantavam vitória, nosso herói estava mais vivo do que nunca. Dentro da cela, o Brutamontes agradeceu pelo talismã e, em retribuição, entregou para Makoto um pingente em forma de cruz recheado com o líquido espiritual concentrado. Aquilo era um tesouro. Uma gota daquilo faria qualquer planta amadurecer na hora, perfeito para criar as pílulas que o fariam subir de nível. Makoto guardou o presente no bolso, sentindo que a sorte estava virando. O bandido, agora mais consciente, avisou que a perseguição não ia parar e que o tal Kion não deixava ninguém vivo por muito tempo. Makoto, com a calma de quem domina a situação, disse para o homem não se preocupar e garantiu que muito em breve ele mesmo iria dar os parabéns pessoalmente para aquele canalha. Enquanto a tensão subia na cadeia, um carrão esportivo amarelo parou na porta da Universidade Neume.
Shizuru desceu do veículo e ficou de queixo caído ao descobrir que o rapaz dos talismãs era o próprio herdeiro dos Yaemori. Sem perder tempo, ela correu para a administração para falar com o tio Jin, querendo entender o que estava acontecendo. Lá dentro, o clima era de enterro. O reitor dava uma bronca daquelas em Saki, dizendo para ela esquecer a história da Yakuza se não quisesse destruir o próprio nome. A menina não parava de chorar, enquanto Shizuru gritava que a faculdade tinha o dever de proteger o rapaz. A confusão estava armada. Enquanto as autoridades fingiam trabalhar, Shizuru apareceu na porta da sala, surpreendendo todo mundo. Ela ficou ali parada, sentindo o coração disparar e apertando o colar, enquanto ouvia o nome de Makoto ser jogado de um lado para o outro. No gabinete do comissário, o pau estava quebrando. O inspetor Haruki não aceitava que a gangue Scar saísse impune depois de anos de caça. Haruki peitou o chefe, gritando que aquilo era um abuso de autoridade descarado. O comissário, cheio de si, perguntou que provas ele tinha, lembrando que insultar um superior era pedir para ser expulso. Mas o inspetor não baixou a cabeça. Ele chegou perto do safado e disse que sabia muito bem das sujeiras que ele escondia. O clima ficou tenso, até que a porta foi escancarada por duas garotas que entraram berrando, exigindo a liberdade imediata de Makoto. O comissário, possesso por ter sido interrompido, acendeu um cigarro e ficou tentando entender quem diabos era aquele garoto para ter tanta gente o defendendo. Achando que as visitantes eram apenas estudantes sem importância, ele soltou a fumaça e inventou que o rapaz era suspeito de roubo e agressão. O inspetor Haruki quase explodiu, gritando que aquilo era uma mentira lavada. Quando perguntaram por que os bandidos da Yakuza não estavam presos também, o chefe deu de ombros, dizendo que não devia satisfações a ninguém e que se elas não calassem a boca, iam presas por atrapalhar a justiça. Foi aí que Shizuru deu a cartada final. Com toda a calma do mundo, ela colocou o celular sobre a mesa e desafiou o homem. Se ele tivesse coragem, que tentasse prendê-la. Sentou-se como se fosse a dona do lugar e cruzou as pernas, encarando o corrupto. O comissário, perdendo a linha, estalou os dedos e mandou os guardas levarem as garotas direto para o xadrez. O comissário, achando que estava por cima da carne seca, mandou jogar as duas numa cela para aprenderem a ter modos. Os policiais avançaram, mas Shizuru não moveu um músculo. Continuou ali, sentada com a maior calma, balançando a perna como se estivesse num passeio no parque. Naga, destilando veneno, anunciou que elas agora eram cúmplices dos crimes de Makoto. Para piorar, ele ainda afastou o inspetor Haruki do caso, acusando o oficial de acobertar bandido. Haruki berrou que aquilo era uma palhaçada, mas Shizuru, com a voz gélida, só lançou uma pergunta no ar. O que o diretor Ogi pensaria se soubesse que o comissário estava inventando mentiras para todo lado? O desgraçado deu risada, dizendo que aquela ameaça só provava a culpa dela e que ele era intocável. Shizuru não se abalou e comentou que alguém andava recebendo favores demais, mas que a mamata ia acabar. Naga ainda tentou dar uma lição de moral torta, dizendo que quem tem poder faz as regras e que ninguém ia dar a mínima se a polícia desse um fim nelas ali mesmo, alegando que reagiram à prisão. Ameaçou matar todo mundo e colocar a culpa no protocolo. Haruki e Mochiyama gelaram, percebendo que o chefe tinha perdido completamente o freio e cruzado a linha da loucura. Foi então que Shizuru deu o checkmate. Ela olhou para o celular na mesa e perguntou se o diretor Ogi tinha escutado bem. Para o terror de Naga, uma voz firme veio do aparelho confirmando que cada palavra daquela confissão criminosa tinha sido gravada. O comissário quase caiu da cadeira. O mundo dele desabou ao perceber que o figurão da segurança pública estava na linha o tempo todo. Shizuru não parou e já foi listando os crimes: ligação com a máfia, abuso de autoridade e ameaça direta à família de um conselheiro. Ao ouvir que estava suspenso e que o diretor estava a caminho para prendê-lo, o vilão começou a tremer feito vara verde. Todo destruído, ele finalmente gaguejou perguntando quem diabos era ela. Shizuru disse o nome da sua família poderosa e avisou que a conversa deveria ter começado por ali, mas que agora a sorte dele tinha acabado de vez. O comissário não conseguia processar como o herdeiro da poderosa linhagem Suga tinha qualquer ligação com o estudante que ele julgava ser um ninguém. Enquanto o circo pegava fogo na delegacia, Makoto não perdia um segundo dentro da cela. Ele examinava o pingente em forma de cruz, calculando como usaria aquele líquido espiritual. A quantidade era pouca, dava para uma tacada só.
Então o plano tinha que ser certeiro para não jogar aquele tesouro no lixo. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor frio. O herói ficou em alerta na hora, mas relaxou o corpo assim que percebeu o barulho ritmado de saltos altos batendo no chão. Chizuru apareceu diante das grades, mas o que deixou o rapaz de queixo caído foi ver que ela mesma carregava o molho de chaves. Sem a menor cerimônia, ela abriu a cela como se fosse a dona do lugar. Logo atrás, Saki Mushiyama surgiu com um sorriso de orelha a orelha, comemorando o reencontro e gritando o nome de Makoto como se tivessem ficado anos sem se ver. A liberdade tinha chegado com estilo. Longe dali, o clima era de puro ódio. Cozy estava tendo um ataque de pelanca, destruindo vasos que valiam uma fortuna com um taco de golfe. Ele espumava de raiva, berrando que seus capangas eram um bando de inúteis, uns apodrecendo na cadeia, outros quase batendo as botas. O desespero bateu forte quando ele lembrou que, se não cumprisse as ordens do clã Aiman, quem perderia a cabeça seria ele. Com os olhos injetados de fúria, ele dispensou o guarda-costas e avisou que ia usar sua última carta na manga. Decidido a provar sua lealdade à máfia, ele jurou que ia caçar Makoto pessoalmente e dar um fim naquela escória que estava estragando seus negócios. Mal sabia ele que naquele exato momento, nosso herói já estava largado no sofá de casa, assistindo a uma TV qualquer e mal-humorado, sem nem imaginar que o chefão estava vindo para o tudo ou nada. O humor do rapaz não era dos melhores, já que ele tinha torrado até o último centavo em ervas e ingredientes, ficando totalmente liso, mas a pílula brilhando na mão dele valia cada aperto. Sem hesitar, Makoto jogou aquela bolinha amarela na boca para sentir o efeito. Mesmo sendo uma técnica improvisada para esse mundo, a força que ele sentiu foi brutal. Assim que atingiu o segundo nível de poder, o jovem simplesmente sumiu da frente do cachorro, reaparecendo num piscar de olhos no outro lado do quarto. O bicho até uivou de susto. Makoto abriu um sorriso. Fazia tempo que não usava o passo sombrio. Nessa velocidade, nem tiro de raspão pegava nele. O problema era que os bolsos estavam vazios e o tal líquido milagroso tinha acabado. Ele lembrou da fonte em Ryugia, mas precisava de uma solução imediata para fazer dinheiro na cidade. Enquanto pensava no que fazer, um anúncio na TV chamou sua atenção. Mulheres pagando fortunas por injeções de beleza que prometiam milagres. Ele sacou na hora que a vaidade era o melhor negócio por aqui. Pegou uma caixinha caprichada e colocou uma de suas pílulas dentro. A ideia era simples, vender aquela cura milagrosa por uma nota preta num evento de bacanas. A oportunidade caiu do céu, já que Chizuru, a filha do conselheiro, tinha acabado de convidá-lo para um baile de gala. Com a influência da família dela e os contatos no governo, aquele era o lugar perfeito para o herói encontrar algum milionário desesperado para rejuvenescer e, de quebra, encher o cofre para sua próxima jornada. Não era de se estranhar que uma moça com tanta influência tivesse conseguido tirar o rapaz da cadeia sem esforço. O que realmente chamou a atenção de Makoto foi que durante o jantar, Chizuru agiu com uma simplicidade incrível, sem querer aparecer ou se gabar do dinheiro que tinha. O herói aproveitou a comida boa e a conversa fluiu sem frescura. No meio do papo, ela perguntou se ele conhecia o prédio de uma famosa marca de cosméticos. Quando ele confirmou, ela explicou que o lugar era da família dela e que haveria uma festança para comemorar que a mãe dela estava recuperada. O convite veio direto. Ela queria o mestre lá como convidado de honra. Makoto tomou um susto, mas aceitou o desafio. Na hora combinada, o herói brotou no arranha-céu luxuoso. O andar de cima já estava fervendo, cheio de gente com roupa de gala, vinho caro e conversa fiada. Makoto não era muito chegado em terno e gravata, mas não esqueceu o principal, a pílula da beleza que ele tinha preparado. Aquele comprimido que no mundo dele era coisa comum, aqui na Terra ia valer uma fortuna e deixar todo mundo de queixo caído. Era o plano perfeito para encher os bolsos. Ele deu uma olhada geral no salão e avistou o alvo ideal, uma mulher que parecia sofrer com a própria aparência. Perto dela, os tios de Chizuru, gente da pior espécie, não paravam de humilhar a coitada da Masami. Diziam que o tempo dela estava passando e que com aquela cara ninguém ia querer casar com ela, nem com toda a influência da família. A mulher abaixou a cabeça, arrasada, enquanto os parentes riam da situação dela. Até a mãe de Chizuru tentou intervir, lembrando que Masami tinha cuidado de todos quando ficaram órfãos, mas o tio não quis saber. Ele mudou de assunto e começou a falar de negócios e casamentos arranjados para Chizuru, pensando só no próprio lucro. A mãe da jovem até tossiu de nervoso, pois escondia um segredo pesado sobre um contrato com o irmão. O tio continuou o ataque contra Masami,
gritando que ela era egoísta e que nenhuma maquiagem escondia que ela estava ficando velha e feia. Foi nesse momento de humilhação total que Makoto percebeu a deixa. Ele deu um passo à frente e anunciou para quem quisesse ouvir que tinha a solução definitiva para aquele problema. O clima pesou de vez. O rapaz bateu no peito e garantiu que resolvia a parada sem precisar de reboco na cara. Deu um toque no sujeito avisando que fama internacional é coisa séria e exige respeito. Pediu para o tal Yoshihiro fechar a boca e pensar antes de berrar, porque agora o bicho ia pegar e ele ia provar do que era capaz. A tensão subiu quando uma mulher surgiu do nada. O ricaço quase teve um treco de tanto ódio, o suor escorrendo enquanto exigia saber quem era a intrusa. O tio Shizuru perdeu a linha e gritou pelos seguranças, mas a turma do apoio fingiu que não era com eles. Ninguém moveu um dedo. Todo mundo queria ver o circo pegar fogo. No meio daquela confusão, a ficha do tio demorou a cair. Foi aí que apresentaram o Makoto e o tal Emori, o cara que tinha tirado a mãe da moça do sufoco. Sem cerimônia, a mulher segurou a mão do jovem e soltou um agradecimento sincero, garantindo que o amuleto dele tinha operado um milagre na saúde dela. O herói, com aquele sorriso de quem sabe o que faz, mandou a real. Era um prazer ajudar alguém tão elegante. Mas nem todo mundo comprou a ideia. O tal Zissouciro, limpando o nariz com um lenço, resmungou que aquilo era conversa para boi dormir e que estavam todos sendo feitos de palhaços por acreditarem em bugigangas em vez de medicina de verdade. Para botar ordem na casa, Jaemori se apresentou como um estudioso de energia e parceiro de negócios do Suga. A notícia pegou o Shizuru de surpresa, que já estava matutando qual era a jogada do moleque. O tio, desconfiado, ainda tentou diminuir o rapaz, perguntando o que um jovem como ele teria para oferecer num grupo tão importante. A resposta veio na lata. Estavam tratando de beleza feminina. O herói sacou uma caixa e anunciou que ia mostrar como é simples recuperar a aparência de quem é jovem. Do fundo da sala veio uma risada de deboche, mas o desafio estava aceito. Makoto chamou a Masami e pediu a mão dela. Ela, sem entender nada, quis saber o motivo de ter sido a escolhida. Ele foi direto. Ela era a única ali que merecia o que estava dentro daquela caixa. Ao abrir a tampa, o brilho do conteúdo quase cegou quem estava perto. Ele explicou que ali estava a pílula Suyan, o verdadeiro segredo para parar o tempo. O clima azedou quando Yoshiro berrou que aquilo era veneno puro. Masami tremeu na base, perguntando se era seguro mesmo engolir aquilo. Shizuru, defendendo o rapaz, disse que botava a mão no fogo por ele e que se a tia estivesse com medo, ela mesma tomaria. Para encerrar a discussão, a mãe da menina deu o braço a torcer e se ofereceu para tomar o remédio junto, só para dar coragem à família. A plateia em volta começou a cochichar e rir, dizendo que esse negócio de milagre para ficar jovem não existe e que tudo não passava de palhaçada. O nosso herói ignorou a zombaria, chegou bem perto de Masami e soltou um sussurro no ouvido dela, perguntando se ela não sentia falta de ser bonita e radiante como nos velhos tempos. Naquele momento, passou um filme na cabeça dela. Ela lembrou de cada piada maldosa e de cada comentário sobre sua aparência que teve que engolir nos últimos anos. Com o semblante fechado, ela murmurou que o rapaz estava certo. Ela estava desesperada para ter sua beleza e leveza de volta. A tia Shizuru, num misto de ansiedade e pavor, chegou a fechar os olhos com força. Masami levou o comprimido até a boca. Dava para ver de longe que ela estava morrendo de medo. O salão inteiro ficou mudo, em choque, sem acreditar que ela teria coragem de engolir algo vindo de um desconhecido. Por alguns segundos, a mulher ficou ali parada, encarando as próprias mãos, mas nada parecia mudar. O silêncio foi quebrado por burburinhos de que tudo era um golpe. Yoshiro avisou que era farsa e que nunca se deve confiar em pesquisador de Araki. Mas, de repente, um brilho amarelo fortíssimo tomou conta do lugar, envolvendo todo mundo. A transformação foi um soco no estômago de quem duvidou. Os olhos e o cabelo de Masami começaram a mudar diante de todos. Em um piscar de olhos, ela surgiu maravilhosa e jovem, como se tivesse apagado 15 anos de cansaço da pele. Um assistente correu com o espelho e, quando ela se viu, o fôlego até sumiu. Ela estava deslumbrante de novo. Quem estava debochando agora estava de queixo caído. Ninguém imaginava que ela já tinha sido tão bonita. Muito menos que voltaria a ser assim num estalo de dedos. Não demorou um segundo para uma mulher voar na direção do herói, desesperada, perguntando o preço daquele milagre. Makoto disse que o valor era de 400 mil, mas avisou que só tinha 10 unidades ali.
A confusão começou. Uma senhora ofereceu 60 mil, mas logo foi atropelada por outros que já gritavam lances de 1 milhão ou até 1,5 milhão de yuans. O tio Shizuru assistia a tudo sem acreditar. As pessoas estavam perdendo a cabeça por causa daquelas pílulas. No meio do caos, Makoto Yaemori ergueu a mão com os frascos e berrou para a multidão. O grande triunfo daquele método de limpeza era que, se os estudiosos dominassem a técnica, o mercado inteiro ia virar de cabeça para baixo. Yoshiro assentiu o cheiro do dinheiro e já mandou que precisava garantir o direito de vender aquilo de qualquer jeito. O sócio dele ficou com o queixo no chão, percebendo que, se o plano desse certo, a empresa de cosméticos deles ia simplesmente pro ralo. O sujeito já começou a fazer as contas. Se o casamento da Shizuru rendesse 8 milhões, vender aquelas pílulas ia deixá-los podres de rico. No meio do alvoroço, um gordinho furou a fila e ofereceu 4 milhões na mão do nosso herói pelos direitos, querendo aproveitar que o negócio estava fervendo. Mas a disputa mal tinha começado. Logo atrás, um homem de óculos subiu o lance para 20 milhões de dólares em nome do Grupo Rink. O banquete virou um leilão de gente grande. Foi aí que o tio deu um passo à frente e mandou todo mundo baixar a bola. Com um sorriso falso, ele chamou Makoto para sentar à sua mesa, lembrando que o rapaz era convidado de sua sobrinha. Na maior calma, ele ofereceu 30 milhões de dólares, mas com uma condição: queria 70% de tudo. Quando questionado sobre a divisão, o tio chamou o herói de bobo e disse que com os contatos da família dele, o negócio ia decolar até o céu. Só que a Shizuru não ficou calada e perguntou que tipo de contatos eram esses que valiam tanto. O tio, já nervoso, mandou a menina ficar na dela e não se meter em assunto de família. Ela não recuou e jogou a M no ventilador. Lembrou que ele tinha afundado 160 milhões de dólares dando à empresa da própria avó como garantia. Tudo por puro egoísmo. O homem começou a escorrer suor frio, mas ainda tentava fingir que queria negociar com Makoto. A garota não parou. Mostrou no celular que o banco estava fechando o cerco, cobrando dívidas e mandando processo atrás de processo. A mãe da menina quase caiu para trás e deu um grito, indignada que o irmão tivesse coragem de penhorar o patrimônio da família escondido. O sujeito, desesperado, quis saber como a sobrinha descobriu tudo aquilo, se ela tinha invadido a contabilidade ou coisa pior. Em vez de dar explicação, ela soltou os cachorros, perguntou o que ele ainda estava fazendo ali, acusando-o de querer roubar a própria irmã do mesmo jeito que fez com a avó. Com sangue nos olhos, ela garantiu que ele não ia ver a cor de 1 centavo e que era bom ele esquecer que tinha parentes. Shizuru encerrou a humilhação, provando que o tio não tinha nem os 3 milhões que prometeu para Makoto e que ele era o único mentiroso da história. O homem desabou de joelhos, encostou a testa no chão e, entre soluços e lágrimas, tentou jurar que ela estava enganada. Como o choro forçado não colou com a sobrinha, Shiro apelou para a própria irmã, mas a mulher não quis saber de conversa. Disse na cara dele que só tinha passado os direitos da empresa para o seu nome porque ele jurou que ia tomar jeito na vida. Desesperado, ele tentou a última cartada com Masami, implorando como se ele fosse o único homem capaz de salvar a honra dos Josissos. A resposta veio como um tapa. Ela disse que até passaria por cima do egoísmo dele, mas roubar os bens da própria mãe e quebrar a empresa era imperdoável. Ela deu um chega pra lá no irmão, avisando que ele que se virasse para limpar a própria sujeira. Shiro ficou com cara de tacho, sem acreditar que as duas irmãs tinham lavado as mãos e desistido dele de vez. Foi aí que Shizuru deu um passo à frente. Com o olhar gelado, ela ofereceu a chance de ouro. Ou o tio aceitava ser processado por roubo e dívidas até apodrecer na cadeia, ou vendia o que sobrou da empresa para ela por apenas 1 yuan. Era pegar ou largar. Quem estava em volta caiu na risada, achando pouco para um sujeito tão audacioso e trapaceiro. O clima de deboche tomou conta do salão, e ninguém ali sentiu um pingo de pena. Dando as costas para o drama do tio, a garota se virou para Makoto com um sorriso, comentando que agora sim estavam entre profissionais de verdade para falar de negócios. Ela sugeriu que ele fizesse as pontes certas, mas o rapaz não pareceu muito empolgado com a burocracia. Shizuru então mandou o papo reto. 40 milhões seria um valor justo pela ideia, mas avisou que ele deveria segurar pelo menos 80% das ações e abrir o olho, porque aquele povo ali era tudo farinha do mesmo saco, verdadeiros abutres. O jovem concordou, dizendo que se o assunto era dinheiro, confiava cegamente no faro dela. Quando a festa finalmente acabou, a Bela levou Makoto para casa naquele carrão amarelo. No caminho, ela não cansou de agradecer por ele ter salvado a vida da mãe dela.
Ao chegarem, ela elogiou a residência, e o herói, sem querer ostentar, contou que o lugar era alugado, mas agradeceu de coração pela carona e por toda a força no evento. Com um brilho no olhar, ela disse que não precisava de agradecimento nenhum, afinal, eles eram amigos. Aquela palavra mexeu com o rapaz. Antes de se despedir, Chizuru estendeu a mão, radiante, e perguntou mais uma vez se ele realmente a via como uma amiga de verdade. Eles se despediram e cada um seguiu seu rumo. A moça deu partida no carro para voltar para casa, enquanto o rapaz ficou ali, parado, observando a lua. Ele pensou com seus botões que aquela vida nova não era nada mal e que estava começando a pegar o gosto pela coisa. Makoto caminhou até a entrada, mas, por um instinto estranho, hesitou antes de tocar na maçaneta. Ficou ali com a mão suspensa por uns segundos, sentindo um calafrio, até que resolveu encarar o que quer que fosse e abriu a porta. A luz do poste lá fora batia no tapete da sala, e ele conseguiu ver as patas do seu cachorro. Só que o bicho, que sempre corria para fazer festa, continuava imóvel. Ao escancarar a porta, o herói sentiu o estômago dar um nó e o sangue subir à cabeça. O animal estava estirado numa poça vermelha enorme, com uma faca cravada na barriga. O ódio tomou conta dele na hora. Enquanto isso, um sujeito no telefone avisava para o tal Sr. Kossi que o alvo tinha chegado em casa acompanhado de uma mulher que parecia ser seu caso. Ignorando tudo ao redor, o jovem correu até o bichinho, rezando para que ainda houvesse um sopro de vida. A situação era feia, tinha sangue por todo lado, mas ele não desistiu. Sacou um amuleto de cura e aproximou do animal. Na mesma hora, uma luz verde brilhante começou a envolver o corpo ferido. A sorte foi que Makoto chegou no momento exato. O que ele não sabia era que a emboscada estava armada. Um dos capangas tinha ido atrás da Chizuru e o outro estava intocado dentro da casa, esperando o momento certo para dar o bote enquanto o rapaz estava distraído cuidando do bicho. O ataque veio de cima, traiçoeiro, mas no milésimo de segundo em que a adaga ia atingir suas costas, o herói reagiu como um relâmpago. Ele nem precisou olhar. Uma onda de energia explodiu ao redor da lâmina, fazendo a arma voar da mão do agressor como se tivesse vida própria. O bandido arregalou os olhos, em pânico, ao ver que além de errar o golpe, quase foi cortado pelo próprio ferro. Com o cachorro já recuperado nos braços, o cultivador não perdeu tempo e soltou um chute certeiro que mandou o oponente longe. O sujeito desabou no chão. Depois de levar a segunda pancada, o bandido gritou por socorro, mas os outros capangas estavam perdidinhos, sem saber como dar conta de alguém tão apelão sem acabar matando o cara. Com a situação sob controle, o herói deu um toque para o cachorro se entocar em algum canto seguro enquanto ele resolvia a parada.